Bom dia, meu povo, para mais uma videoaula aqui neste canal. Hoje a gente vai fazer a prova irmã gêmea da semana passada. A gente fez uma semana passada, hoje a gente vai fazer a prova seguinte, né? Semana passada a gente fez a prova para o cargo de agente comunitário de saúde e hoje a gente vai fazer a prova para o cargo de agente de combate às endemias que foi aplicado pela banca CPCOM para o concurso da cidade de Cuité, Paraíba. Mas antes, vai que você é novo aqui neste canal. Quem sou eu? Eu sou o professor Jairan Oliveira. Eu sou formado pela Universidade do Estado da Bahia em Ciências Biológicas, ou seja, eu sou de formação um biólogo e eu sou também técnico agente comunitário de saúde, o vulgo táxi. E esse aqui sou eu em uma visita. Eu faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social e aqui a gente estava fazendo uma visita, vamos chamar de técnica, né, em um dos dispositivos que a cidade oferece para a população em forma de assistência social. Então a gente estava lá dando uma olhadinha para ver se estava tudo ok, se estava tudo nos conformes. Aliás, aqui é a cozinha comunitária chamada de Raízes Indígenas, porque fica na área indígena aqui de Jatobá e é muito bem organizadinho. Apesar de ser pequeno, aqui em Jatobá a gente tem duas cozinhas, né? Uma aqui dentro da cidade, aqui não porque eu não estou na cidade, né? Mas tem uma na cidade e essa outra na área indígena e todas as duas são muito bem organizadas, apesar de a gente ser um município bem pequeno. Mas enfim, dando continuidade, hoje a gente vai resolver as questões de conhecimentos específicos. Novamente, só lembrando, para quem é novo aqui neste canal, eu não resolvo as questões de português, de matemática, informática e outros assuntos que não seja da parte de conhecimentos específicos. Essa outra parte eu deixo para aqueles que são professores dessas áreas específicas. Aliás, o link para a prova e o gabarito eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ok? Beleza. Então, vamos começar. Mas antes só um minutinho. Antes da gente começar, eu vou pedir encarecidamente, se você já for inscrito neste canal, deixa um like nesse vídeo, viu? Isso aqui dá trabalho e eu peço apenas que você deixe um like para ajudar a fortalecer o canal. Se você não é inscrito aqui no canal, veja a aula. Se você gostar da minha metodologia, considere se inscrever também aqui novamente para fortalecer o canal. Ok? Vamos lá então, começando com a questão número 26. Isso aqui são 50 questões. São 50 questões? Não, são 40 questões. Então a gente vai resolver 15 questões hoje. Vamos lá? A Lei 8.080 de 90, lei que institui o SUS, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando as atribuições do agente comunitário, agente de combate às endemias, ou ACE, e o que estabelece a lei, é correto afirmar que, vamos lá, a Lei 8080 prevê que as ações de promoção à saúde não podem ser realizadas por agentes que atuem em contato direto com a comunidade, restringindo-se apenas às unidades de saúde. Aqui já começa errado, né? É justamente o contrário. São os agentes que estão em contato direto, incluindo os agentes de combate às endemias, que fazem essa questão de educação em saúde. B. A Lei 8080 de 90 determina que as ações de vigilância epidemiológica são exclusivas de profissionais de nível superior, sendo vedada a participação dos ACE em atividades de identificação de casos suspeitos ou notificações. Novamente aqui está errado. Por quê? Porque as ações de vigilância são a principal ação do ACE. Se fosse colocar só gente de nível superior,
Então eu teria que transformar o cargo de ACE em nível superior. E nessa questão aqui da identificação de casos suspeitos e notificações, principalmente notificação, qualquer profissional, na verdade qualquer pessoa, pode fazer uma notificação. Então, não. C. A Lei 8080/90 limita o papel do ACE a ações de educação e saúde. Limita, né? Isso, ele falou aqui, limita. Não incluindo trabalhos de campo, como visitas domiciliares ou inspeção de criadores. Eu não preciso, né, nem dizer que isso aqui, na verdade, é a principal atividade de você, que vai ser ACE. Então, não. D. Cabe ao ACE executar ações de vigilância epidemiológica somente quando houver declaração de estado de emergência sanitária pelo município. E você vai fazer o que o resto do tempo? Não, é errado. Seja em estado de emergência ou não, a vigilância epidemiológica ela é constante. De acordo com a lei, tem que ser essa, aliás, né? Letra E tem que ser essa outra. De acordo com a Lei 8080/90, ações de vigilância epidemiológica e sanitária integram o campo de atuação do SUS. Beleza. Possibilitando que o ACE, Agente de Combate a Epidemias, desenvolva atividades como busca ativa, prevenção, controle de doenças, conforme diretrizes do serviço local. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Não tem nem o que se acrescentar a respeito disso. Nosso gabarito é, de fato, a letra E. Próxima questão, número 27. Mais uma questão da 8080. A Lei número 8080 de 90 prevê princípios e diretrizes organizativas para o Sistema Único de Saúde, SUS, como descentralização, integralidade e participação da comunidade. Considerando essas diretrizes e o papel do agente de combate às endemias, é correto afirmar que, letra A participação da comunidade prevista na Lei 8080 reforça que o ACE deve estimular o controle social e envolver moradores em ações preventivas, como identificação de focos e mobilização contra vetores. Lembrando aqui que ele está pedindo a correta. Olha, até então está tudo certo nessa afirmação. Mas vamos analisar todas as alternativas. Vai que tem duas corretas, né? Enfim, vamos analisar tudo. B. A diretriz da descentralização implica que o ACE deve atuar exclusivamente em ações definidas pelo Ministério da Saúde, sem adequação às necessidades locais identificadas pela vigilância. Errado, erradíssimo. Cada município, cada área tem suas próprias peculiaridades e as equipes têm que se adequar a essas, né, vivências, a essas peculiaridades à comunidade. Então, errado. C. O princípio de integralidade, conforme a Lei 8080 de 90, obriga que todas as ações do ACE sejam exclusivamente curativas, priorizando o atendimento individual. Não, está errado em muitos níveis. Primeiro, ações curativas, não. Tanto o ACE como o ACS fazem ações de prevenção. Ação curativa, isso aí é papel do médico. A gente não pode entrar nessa área. E atendimento individual, também não. Normalmente o atendimento é coletivo, porque a gente atende famílias. A gente atende de forma individual em exceções. Por exemplo, vou numa casa e a família contém apenas uma pessoa. Então, obviamente, vai ser um atendimento individual. Mas, normalmente, quando o ACE vai visitar a casa, ele está fazendo uma ação coletiva, porque atende tanto aquela família inteira como a comunidade ou a rua inteira, né? Se você faz o tratamento do foco de uma casa, você beneficia todo mundo da área. D. A integralidade impede que o ACE realize ações de vigilância ambiental. Eita,
em conjunto com a vigilância sanitária. Jesus! Por serem áreas distintas de atuação. Negativo, negativo, negativo. Aliás, eu tenho até uma vivência para falar. Semana passada, dia 24, a gente fez uma mega... A gente não, o pessoal da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária fez uma mega operação aqui na minha cidade para fazer a eliminação de focos de proliferação de vetores de arboviroses. Inclusive me chamaram para participar também. Então, não, né? Até o ideal é que as diversas áreas se integrem para desenvolver um serviço mais adequado. Letra E última. A Lei 8080/90 restringe a atuação dos ACE apenas às atividades de combate a vetores, não permitindo que participem de planejamento ou avaliação das ações de saúde do território. Novamente está errado aqui, porque justamente o contrário, é sim permitido o planejamento e a avaliação das ações para saber o que é que está dando certo ou não no seu território. É para ter um feedback. Então, de fato, aqui o nosso gabarito é a letra A. Questão número 28. A Lei 9.795 de 99 estabelece diretrizes para a educação ambiental no Brasil. À luz dessa lei, analisa as afirmativas a seguir. Primeira afirmação, é componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis de modalidades do processo educativo. Lembrando que a gente está falando aqui da educação ambiental no Brasil. Essa primeira afirmação está correta, né? Todos os setores basicamente têm algum tipo de nível de educação ambiental. Setores que eu digo do governo, né? Incluindo a saúde. Segunda afirmação, a participação coletiva da coletividade é princípio da educação ambiental, sendo esta entendida como prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino. Perfeito também. Tem nem o que explicar, né? É isso aí mesmo. Vamos lá, 3. A educação ambiental constitui disciplina obrigatória nos currículos de educação básica e superior. Olha, aqui a gente encontra um erro. Por quê? De fato está na educação básica, mas não é componente obrigatório de todos os ensinos superiores. Aqui é onde mora o erro dessa questão. Então, nós temos aqui como afirmativas verdadeiras a 1 e a afirmação 2. Qual é a que corresponde? Letra A, 3 apenas, não, 3 é errada. B, 2 apenas, não, a 1 também está certa. 1, 2 e 3, não, porque a 3 está errada. 2 e 3, não, porque a 3 está errada. 1 e 2, certo, é o nosso gabarito, letra E. Questão número 29. A vigilância ambiental em saúde consolidou-se no Brasil como campo específico da vigilância em saúde, incorporando mudanças históricas no entendimento do processo saúde-doença. Olha, essa questão aqui de processo saúde-doença, ela é bastante importante, ela costuma cair com frequência em concursos desse tipo. É bom que vocês deem uma revisada ou aprendam direitinho a teoria sobre isso. Não é muita coisa, viu? Mas enfim, tenham bem internalizado esse conceito de saúde e doença. Mas vamos lá. À luz dos aspectos históricos e conceitos dessa área, é correto afirmar que a vigilância ambiental em saúde surgiu no Brasil com foco exclusivo no controle de vetores, mantendo-se desvinculada das políticas ambientais e saúde pública. Isso aqui não faz nem sentido, né? Se você está fazendo controle de vetores, é porque você quer uma ação em saúde pública, por consequência,
Isso faz parte de uma política ambiental. Então, não. A consolidação da vigilância ambiental em saúde decorre da ampliação do conceito de saúde, que passou a considerar os determinantes e condicionantes ambientais como elementos centrais do processo saúde-doença. Esse aqui, por enquanto, está certinho. Não achei nenhum erro, mas vamos analisar o restante. Letra C. A vigilância ambiental em saúde manteve-se historicamente restrita à fiscalização sanitária de ambientes de trabalho sem integração com o Sistema Único de Saúde. Não, é erradíssimo, né? Eu acho que hoje em dia, hoje em dia não, desde que o SUS nasceu, a vigilância ambiental, ela é uma das suas... tem o SUS, né? E na sua aba tem várias cadeiras, e ali nós temos a vigilância ambiental, sanitária, entre outras tantas. Então, não. O desenvolvimento da vigilância ambiental em saúde antecede a criação do Sistema Único de Saúde, não sofrendo influência de diretrizes de universalidade e integralidade. Tá, vamos aqui por partes. A vigilância ambiental em saúde, de fato, ela existia antes do surgimento do SUS. Talvez ela não tivesse esse nome, mas as ações eram desse tipo antes, né? Mas, aqui dizendo, não sofrendo a influência de diretrizes como universalidade e integralidade, não. Isso aqui, principalmente integralidade, né? Não, está errado, né? Você sempre teve esse caráter de integralidade e pode dizer também de universalidade, né? Mas enfim, essa questão está errada. A vigilância ambiental em saúde fundamenta-se em ações pontuais e setoriais, priorizando respostas emergenciais e eventos ambientais extremos. Essa aqui está erradíssima. Vamos lá, só para a gente dar aquela revisadinha básica, né? A vigilância ambiental em saúde, assim como a maioria das outras vigilâncias, tem caráter contínuo. Ela ocorre direto. Ações pontuais e setoriais existem? Sim, existem ações pontuais e setoriais, que são ações assim em caráter excepcionais, né? Quando ocorrem alguma coisa muito fora do padrão, então vão também haver ações para resolver essas exceções, né? Priorizando respostas emergenciais, não. Na verdade, o que se quer é evitar emergências. Por isso que se tem a vigilância contínua ambiental na área da saúde. Há eventos ambientais extremos. Isso aqui a gente vê direto na TV, na internet, né? São esses eventos como fortes chuvas, deslizamentos, fortes secas também, entre outros, né, esses eventos extremos. Mas não, a vigilância não pode esperar que somente isso aconteça para ela entrar em ação. Ela está lá todos os dias atuando. Então, de fato, só sobrou aqui a letra B, né? Isso, letra B, como sendo o nosso gabarito da questão 29. Próxima questão, número 30, sobre a temática noções básicas de epidemiologia. Essa construção ficou estranha. Analise as afirmativas a seguir. A epidemiologia estuda a distribuição e os determinantes dos eventos relacionados à saúde nas populações. Beleza. Sendo fundamental para o planejamento, a execução e a avaliação de ações de prevenção e controle de doenças. Perfeito. É isso aí mesmo. Segunda afirmação. A prevalência refere-se ao número de casos novos de uma doença em uma população durante determinado período de tempo, sendo o indicador importante para avaliar o risco de adoecimento. Esse aqui está errado. Oxente, professor, como assim?
O que mede os casos novos é a incidência, não a prevalência. Incidência. Incidência. Aqui vai medir apenas os casos novos também em um dado período. Por exemplo, você pode medir a taxa de incidência de casos de dengue no ano de 2026, ano corrente, né? Nosso ano. Então, isso aí são os casos recentes. Agora você fala assim, vou pegar a taxa de prevalência da dengue no Brasil. Então, você pega todos os anos desde que se começou a contar. Ou então um período mais longo, por exemplo, dos últimos 10 anos, que é um período considerável. Então, períodos curtos e atuais, taxa de incidência. Períodos mais longos de amostragem, prevalência. Então, beleza, aqui a afirmação 2 errada. 3. A incidência, olha aqui, aliás, eu esqueci de colocar, né, o acento aqui. A incidência expressa o total dos casos existentes em uma doença em uma população em um dado momento ou período, incluindo casos novos e antigos, sendo útil para estimar a magnitude de um agravo à saúde. Aqui está errado porque ele trocou, né? Isso aqui é justamente a taxa de prevalência. Prevalência, agora com acento. Então, errado também, ele né, só fez isso, né? A descrição da incidência está aqui em cima e a descrição da prevalência ficou aqui embaixo. Então, a gente só tem a afirmação 1 como verdadeiro, que é lá aqui de cara a letra A como sendo o nosso gabarito. Questão número 31. A atuação do agente de combate às endemias, ACE, insere-se no campo da vigilância em saúde e mantém estreita relação com o meio ambiente e o saneamento ambiental. Beleza. À luz dessa integração, é correto afirmar que, correto, sempre atentos a isso. As ações do ACE restringem-se ao controle químico de vetores, sendo desvinculadas das práticas educativas e ambientais. Agora há pouco eu falei, né? A nossa principal atividade, seja o ACS como o ACE, é de educação. Educação. E, obviamente, isso inclui a educação ambiental também. Então, não. Aliás, quando eu digo que a nossa principal atuação, eu realmente tenho que tomar cuidado, porque a nossa principal atividade, de fato, isso é mais para os ACS. Para os ACE é mais uma questão de vigilância epidemiológica. É um pouco diferente, mas também envolve muito essa questão da prática educativa. Beleza, vamos lá. Letra B. O ACE exerce poder de política administrativa ambiental. Poder de polícia administrativa ambiental, podendo aplicar sanções em casos de infrações sanitárias. Errado? Oxi. Errado. Não. O ACE, ele pode de fato denunciar, na verdade é a sua obrigação, caso ele veja um caso que seja de risco ambiental à comunidade em que ele atua. Como assim, professor? Digamos o seguinte: o ACE está passando na rua, certo? E aí tem uma casa que está fechada. E ele observa que nessa casa tem muito mato, tem muito lixo, né? Provavelmente vai ser foco de reprodução dos vetores de arboviroses. O que é que ele faz então? Ele vai entrar em contato com o seu chefe, né, avisando isso, e aí pode ser que seja expedido uma ordem para arrombar a casa, né, digamos que seja um portãozinho, e fazer a limpeza daquela área, porque né, vai ser foco de reprodução de vetores. Eu tenho uma vivência a respeito disso também. Uma vez, uma pessoa, né, entrou em contato comigo, era, vamos dizer, um cidadão normal, né, entrou em contato comigo, e afirmando: olha, lá na rua tal,
O cidadão viajou e deixou uma piscina, dessas piscininhas de criança, né? Cheia d'água. E aí tá criando muito mosquito aqui, tá aparecendo mosquito da dengue em minha casa. E aí, o que é que você pode fazer? Bem, na verdade, diretamente eu não podia fazer nada, né? Mas indiretamente eu podia. Eu entrei em contato com a minha coordenadora e a minha coordenadora entrou em contato com o ACE da rua. O ACE foi lá, verificou realmente a casa estava lá na frente, uma piscininha cheia d'água. Provavelmente ela deve ter enchido com água da chuva. E tinha um pequeno muro. E aí o ACE pode pular o muro para esvaziar essa piscina? Não, 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 não. De jeito maneira alguma. Você precisa de uma ordem judicial antes de você adentrar numa casa. Então eles fizeram lá os trâmites até que foi expedido de fato essa ordem. Mas antes eles tentaram entrar em contato com a família, os donos da casa, né? Não conseguiram. E aí, bem, até onde eu saiba, eles conseguiram resolver a situação. Como eu disse, receberam uma ordem especial e conseguiram adentrar a casa. Depois a família deve ter ficado um tanto irritada caso eles tenham arrombado o portão. Eu não sei se eles chegaram a fazer isso. Pode ser que eles só tenham pulado o muro. Mas é só para ilustrar aqui a nossa situação. A gente pode denunciar, inclusive a gente ACS, tanto quanto o ACE. Mas nem nós, nem os ACS, temos esse poder de polícia. De jeito, maneira alguma. Então a letra C... Ou letra B, né? Errado. Letra C. O ACE atua prioritariamente na execução de obras de saneamento básico, como sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário. Não, poxa, isso aí é para a companhia de saneamento básico, né? Não é com a gente, não. Esse aí é outro setor. Vamos lá. Letra D. A identificação... Cadê minha canetinha? Aqui. A identificação de criadouros de vetores e a orientação da população sobre práticas ambientais adequadas configuram ações preventivas de saneamento ambiental desenvolvidas pelo ACE. Aqui sim, né? Aqui é uma questão de educação ambiental, né? Então, certinho até então. Vamos ver a última afirmativa. O ACE atua apenas após a ocorrência de surtos endêmicos, não participando de atividades contínuas de vigilância ambiental. Atividades contínuas de vigilância ambiental. Isso aqui é completamente errado, né? Como eu venho falando, acho que essa aula todinha até o momento, as atividades de vigilância são contínuas. Quem é que faz? Um dos que fazem essa vigilância é justamente o ACE, que é a ponta de lança nessa brincadeira, né? Na vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, quem vai na porta das pessoas é o ACE. Então, errado. Só sobrou de fato aqui a questão, ou a letra D, como sendo o nosso gabarito. Questão número 32. No âmbito da prevenção de doenças e promoção da saúde, especialmente no que se refere à visita domiciliar, a atuação em saúde e comunidade, analise os itens a seguir. 1. A visita domiciliar constitui instrumento essencial da atenção primária à saúde. Beleza. Permitindo a identificação de situações de risco, certo? O desenvolvimento de ações educativas, certo? E o acompanhamento das condições de saúde da população, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção de saúde no território. Perfeito. Aliás, se você prestar atenção, se isso aqui fosse aplicado para o ACS, ia ser certo também. Então, nossas profissões são profissões irmãs, né? A gente acaba se auxiliando, mesmo que às vezes a gente não trabalhe juntinho, né? Mas o nosso serviço se complementa diretamente. Afirmação número 2. As ações de saúde voltadas à comunidade devem considerar os determinantes sociais do processo saúde-doença, estimulando a participação comunitária, a adoção de medidas coletivas que favoreçam a melhoria das condições de vida e a redução da incidência de agravos à saúde. Perfeito, é isso aí mesmo.
Não vi nenhum erro aqui na afirmação. Mas vamos explicar. Ele falou aqui redução da incidência. Temos que lembrar que a taxa de prevalência, ela começa com uma taxa de incidência e conforme vai passando o tempo, aí sim que ela vira uma taxa de prevalência. Então, se você resolve a incidência, você automaticamente está resolvendo a prevalência também. 3. A aplicação de larvicidas deve ser realizada de forma rotineira e indiscriminada em todos os domicílios, independentemente da presença de focos do vetor, e o encaminhamento de casos suspeitos de doenças transmissíveis não constitui a atribuição da atenção primária à saúde, sendo responsabilidade exclusiva dos serviços hospitalares. Aqui está errado em vários níveis, né? Erradíssimo. Vamos lá. A aplicação de larvicida, ela vai ser feita toda vez? Não. Principalmente se não tiver foco, né? Se você não está vendo as larvinhas lá, você não vai aplicar, não tem porquê. Segundo, vai ser feito de forma indiscriminada em todos os domicílios? De jeito, maneira alguma. Teve uma época no passado que o pessoal fazia isso. Hoje em dia, eu estou vendo que eles têm uma orientação melhor a respeito disso. Independente da presença de focos, não. Mesmo tendo a presença de focos, tem que ter uma análise se é preciso ou não ser aplicado o larvicida. Por quê, professor? Veja bem, se você consegue manualmente destruir as larvas, geralmente é só emborcar a vasilha ou então fazer uma limpeza ali no local, você não vai utilizar o larvicida. O larvicida deve ser utilizado quando não há meio de você destruir aquelas larvas de forma manual. Por que isso? Porque o larvicida, ele gera resistências nas larvas se for usado de forma rotineira e indiscriminada. Então, você vai usar 1 ou 2 vezes, vai funcionar perfeitamente. Se você usar 10, 15, 30 vezes de forma indiscriminada, aquilo ali não vai fazer mais nada com as larvas, porque vai matar um bocado das larvas, mas as larvas que sobreviveram têm resistência. E assim vai, aumentando a resistência a cada geração. E os insetos têm ciclos de vida muito curtos. Então, para adquirir resistência também é muito fácil. Então, a aplicação de qualquer tipo de veneno tem que ser usado de forma rotineira, não, tem que ser usado de forma controlada, né? E de forma muito profissionalizada, muito profissional, né? Com consciência, como é que eu digo? De forma responsável, com muita responsabilidade. Porque o que pode ser a solução no início pode se tornar acabando o problema final se você usar dessa forma, né? Beleza, então errado aqui. Número 4. A visita domiciliar tem como finalidade exclusiva, eu já disse, mas vou repetir, né? Tomem cuidado com essas afirmações muito categóricas, né? Essa aqui provavelmente já está errada, só por causa dessa palavrinha aqui. Mas, vamos ver. Com finalidade exclusiva, a coleta de dados epidemiológicos, não sendo considerado uma estratégia de promoção de saúde, nem de fortalecimento do vínculo entre profissionais de saúde e comunidade. Errado, como eu já tinha previsto. A coleta de dados epidemiológicos é importante? Sim, mas também é importante a estratégia da promoção de saúde e de vínculo da comunidade com os profissionais e com a saúde no geral. Por que, professor, essa última parte? Porque se a população não confia no agente, né, que vai até a sua casa, ela nem permite que ele adentre para dentro da residência para verificar se está tudo ok. Então tem sim que ter um vínculo de confiança entre os profissionais e a comunidade. Beleza, então aqui nós tivemos apenas como afirmações verdadeiras a 1 e a afirmação 2. Vamos ver qual é o gabarito então. 1, 2 e 3, 3 não. B, 3 e 4 são erradas. 2 e 3, a 2 está certa, mas a 3 está errada. 1 e 2, aqui nosso gabarito. E a última é 4
que está errada. Então, o gabarito da questão número 32 é a letra D, de Deus. Questão número 33. O processo de saúde e doença resulta da interação de diversos fatores que influenciam as condições de vida e saúde das populações. Correto. Considerando os determinantes... Correto, né? É a afirmação. Considerando os determinantes e condicionantes da saúde, é correto afirmar que A. Lembrando que a gente está procurando a afirmativa correta. A identificação de criadores de vetores durante a visita domiciliar não se relaciona aos determinantes do processo de saúde, uma vez que estes se restringem a políticas públicas de nível macroestrutural. Isso aqui não, né? Já falou várias vezes. É uma das atividades do ACE, justamente procurar onde tem esses focos, né? Os criadores que se constituem como focos de vetores, né? Então, é errado. B. A ocorrência de doenças transmitidas por vetores pode ser influenciada por determinantes como condições de saneamento, organização do espaço urbano e práticas sociais, cabendo ao agente de combate às endemias reconhecer esses fatores no território e atuar de forma articulada com a comunidade. Perfeito. Até então, temos aqui o nosso gabarito. Mas vamos ler o restante. C. Os determinantes sociais de saúde atuam de forma indireta sobre o processo de saúde e doença, não exercendo influência relevante sobre a ocorrência de endemias, que decorrem prioritariamente de fatores biológicos do hospedeiro. Aqui está errado, né? É erradíssimo. Se não houvesse papel de relevância nessa questão sobre os determinantes sociais, elas nem seriam consideradas. Letra D. Os condicionantes ambientais de saúde são fatores naturais e imutáveis. Aqui já está errado, né? Não sendo passíveis de modificação por intervenções humanas ou ações de promoção de saúde. Aqui não, né? Aqui, essa questão aqui de imutáveis é o principal erro dessa questão. O restante aqui também está errado, quando ele diz que não é passivo de modificação. Os condicionantes ambientais, eles são sim mutáveis, inclusive eles mudam naturalmente com o passar do tempo, né? E aí cabe às ações da vigilância, né, manter um controle sobre essas mudanças para que elas não sejam maléficas sobre as populações humanas. Então, letra D está errada. Letra E. O enfrentamento dos determinantes do processo de saúde e doença é a atribuição exclusiva, aqui a gente já vê, né? Já deve estar errada. Da gestão do sistema de saúde, não competindo aos profissionais que atuam no território qualquer participação nesse processo. Errado, erradíssimo. Aqui, na verdade, é quase que o contrário, né? Apesar de ser, obviamente, né, a gestão ter um papel importante, quem faz o enfrentamento de verdade são os profissionais que estão na linha de frente, né? Ou seja, o ACE e o ACS, principalmente, que é o que vão na casa das pessoas, mas tem todos os outros profissionais que atuam nesse campo, né? Enfermeiro, médico, técnico, dentista, o atendente, o vigilante, enfim, há uma miríade de profissionais que trabalham para que haja um processo de saúde favorável aos humanos. Então, aqui a única certa é, de fato, a letra B, de bola. Próxima questão, número 34. As arboviroses constituem importante problema de saúde pública no Brasil, exigindo que o agente de combate às endemias, ACE, conhecimento sobre seus vetores, medidas de prevenção e sinais e sintomas que auxiliam a diferenciação clínica inicial. Beleza, vamos lá. Considerando a dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana, é correto afirmar que, primeiro, quem é que transmite tudo isso? Né? Vamos só revisar aqui.
Aedes ou Aedes aegypti. Aqui. O famoso mosquitinho da dengue. Ele é o transmissor dessas 4 doenças, né? Ele é o vetor, na verdade. Beleza, vamos lá. É correto afirmar que o controle químico por meio da aplicação rotineira de inseticidas e larvicidas constitui estratégia mais eficaz e suficiente para a prevenção de arbovirose, independentemente da participação comunitária. Errado, erradíssimo. Novamente aqui, a aplicação de inseticidas e larvicidas deve ser feito em última instância, porque os insetos têm a capacidade de ficarem resistentes com certa facilidade. Então, se você aplica indiscriminadamente e rotineiramente, esse veneno vai deixar de fazer efeito em pouco tempo. Então, não. E outra questão aqui é a participação da comunidade. Tem que ter a participação da comunidade. Se não houver participação deles, não tem jeito, viu? Faça o que você fizer, não vai acabar, não. Nunca os focos, né? Porque a comunidade acaba gerando mais novos ambientes para que esses focos se alastrem. B. A dengue e a chikungunya representam como principal sinal diferenciador a presença do prurido intenso, prurido intenso e enxantema, característicos da dengue, enquanto chikungunya se distingue por manifestações neurológicas precoces. Tá, vamos lá. A dengue e a chikungunya apresentam como principal sinal diferenciador, ou seja, sintoma, prurido intenso e enxantema? Não. Por quê? Prurido intenso é coceira, um tipo de coceira. Enxantema são manchas avermelhadas. Principalmente a dengue, os principais sintomas são febre alta, geralmente de 39 a 40 graus, e dor retroorbital. Deve ser o sintoma mais característico da dengue, né? Dor retroorbital, aquela dor atrás dos olhos, ou no fundo dos olhos. Então, não. Enquanto a chikungunya se distingue por manifestações neurológicas precoces. Não é bem assim também. Na chikungunya nós temos também a febre alta, né, acima de 39 graus, mas a principal característica são as dores articulares, aqui nas pernas, enfim, então não, negativo. C. A febre amarela urbana é transmitida principalmente por mosquitos hemagogos e sabetes, sendo a vacinação a principal estratégia de prevenção neste ciclo. Tá, essa aqui talvez tenha pego muita gente, viu? Essa aqui está errada, viu? Mas por quê, professor? Bem, vamos lá. Primeiro, a vacinação aqui que ele cita é a principal estratégia de prevenção da febre amarela? Sim, de fato é. Mas do ciclo urbano. Ok, perfeito, né? Mas ela é transmitida principalmente pelos mosquitos hemagogos e sabetes? Não. Esses aqui são os mosquitos ou gêneros de mosquitos transmissores do ciclo silvestre. No ciclo urbano, adivinha qual é o mosquito transmissor? Sim, meus queridos, o Aedes aegypti. Ele é o principal mosquito transmissor, né, vetor, no ciclo urbano. Então, essa é o erro dessa questão. O resto está certo. D. A zika característica predominantemente por febre alta, mialgia intensa dor nos olhos, né? Manifestações hemorrágicas, eita outra. O que diferencia das demais arboviroses? Não, aí já começou errado, né? Porque febre alta, praticamente todas as outras febres ou todas as outras arboviroses têm a questão da febre alta. Mialgia intensa, como disse, dor nos olhos, a dengue pode ter também, né? Apesar de ser mais caracterizado por ter essa dor retroorbital, né? Lá no fundo dos olhos. Mas não deixa de ser um tipo de mialgia. E manifestações hemorrágicas, aí é só em casos muito, muito graves, né? Quando a pessoa, infelizmente, já está com o pé na cova. Então, não. Negativo.
Por fim, letra E, que tem que ser o nosso gabarito. O Aedes aegypti é o principal vetor da dengue. Beleza. Zika, chikungunya no meio urbano. Perfeito. Sendo a eliminação dos criadores com água parada a principal medida de prevenção. Perfeito até então. A chikungunya diferencia clinicamente pela altralgia intensa e persistente. Perfeito também. Na verdade, essa é realmente, como diz, o principal sinal clínico da chikungunya. A altralgia, apesar desse nome diferenciado, né, é a dor nas articulações que pode durar meses ou até mesmo anos depois que você adquire a doença. Então, de fato, aqui só sobrou a letra E como sendo nosso gabarito. Próxima questão, número 35. A leishmaniose, tanto a forma visceral quanto a forma tegumentar, representa um desafio de saúde pública no Brasil, exigindo do agente de combate às endemias conhecimentos sobre seus vetores, reservatórios, sinais clínicos e medidas preventivas. Considerando essas características, é correto afirmar que... vamos lá. A leishmaniose é um assunto que costuma realmente cair com certa frequência nas provas, principalmente do agente de combate às endemias. Então a gente tem bastante informação que precisa ser revisada aqui, nesse caso. Vamos começar aqui sobre qual é o mosquito que transmite a leishmaniose. A leishmaniose, ela é transmitida aqui pelos mosquitos do gênero Lutzmania. Vamos lá. A leishmaniose visceral, que a gente vai utilizar aqui a sigla que ele usou, ela é transmitida pelo Lutzomania longipalpis. Enquanto que a tegumentar, leishmaniose tegumentar, ela é transmitida por vários mosquitinhos do mesmo gênero, SSP. Então nós temos principalmente essa diferença, né? Para a visceral, a gente vai ter o mosquito específico, Lutzomania longipalpis, e para a tegumentar, aí nós temos várias espécies do gênero Lutzomania, né? São várias espécies desse mesmo gênero. Como é que eles são chamados informalmente? Bem, o nome mais comum que eu vejo nas provas é mosquito palha. Mosquito palha. Por que esse nome, professor? Porque ele, diferente de outros insetos, ele não se reproduz diretamente na água, mas sim em fezes ou matéria orgânica. Então é um pouquinho diferente do normal. Então ele vive em palha, principalmente de galinheiro ou em outros ambientes assim, rurais que tem muita matéria orgânica para ele. Não exatamente só de zona rural, né? Como as cidades estão crescendo muito em alguns locais, né? Então, meio que as zonas rurais estão dentro da zona urbana. Enfim, tem bastante... em alguns lugares tem bastante matéria orgânica para esses insetos se proliferarem. Ok, a gente falou do mosquito, né? Vamos falar agora do agente etiológico. Agente etiológico, sim. Vamos falar do agente etiológico. Lembrando que o agente etiológico é aquilo que causa de fato a doença. Nesse caso aqui, nós temos um protozoário. Não é um vírus, professor, não, é um protozoário. Ario. E aí, novamente, nós temos duas diferenças. Para a leishmaniose visceral, nós vamos ter isso aqui é um L, viu? Leishmania infantum. Como sendo o principal agente etiológico, aliás, é o agente etiológico que se conhece, enquanto que para tegumentar, aí novamente, parecido com o outro, nós temos várias leishmanias,
Leishmania SSP, que significa que são várias espécies diferentes. Então, para visceral, nós temos uma única espécie de inseto e uma única espécie de agente etiológico, que é a Leishmania infanto. E o inseto é o Longipalpis, Lutzomyia longipalpis. Beleza? Então, com essas informações, agora a gente consegue responder esta questão. Vamos lá? Primeiro, letra A. A leishmaniose visceral é frequentemente fatal se não tratada, sendo transmitida pelo mesmo vetor do ciclo urbano da tegumentar. E os sinais clínicos incluem febre prolongada, hepatoesplenomegalia e anemia progressiva. Tá, essa aqui está errada, né? Vamos lá, o que é que tem de certo nessa questão? Os sinais da leishmaniose visceral incluem febre prolongada? Sim. Hepatoesplenomegalia, que é um inchaço do fígado e do baço? Sim. Anemia progressiva? Sim, também. Onde é que está o erro, professor? Dizer aqui, é frequentemente fatal? Sim, a leishmaniose visceral é uma doença bem perigosa, se não for tratada, claro, né? Ela é transmitida pelo mesmo vetor do ciclo da tegumentar? Não. Aqui embaixo já está, né? A leishmaniose visceral ela é transmitida pela Lutzomyia longipalpis, né, a espécie. Enquanto que para a tegumentar são outras espécies, várias outras espécies de Lutzomyia. Então nós temos Lutzomyia longipalpis apenas para a visceral. Então, beleza. B. A leishmaniose tegumentar, ok? Possui reservatórios naturais silvestres, certo? Sendo o vetor Lutzomyia SPP, ou seja, várias espécies de Lutzomyia. A manifestação clínica mais comum envolve lesões cutâneas ulceradas, correto? Lembrando que aqui é a leishmaniose tegumentar. Tegumentar faz referência à pele. Podendo ser a única ou múltipla. Podendo ser única ou múltipla, dependendo da espécie do parasita. Perfeito. Por enquanto, é o nosso gabarito, viu? Letra C. Tanto a leishmaniose visceral, a mais perigosa, quanto a tegumentar, podem ter seu risco reduzido pela eliminação de criadouros de mosquitos em água parada. Olha aqui, ó. Água parada, semelhante ao controle de arboviroses urbanas. Não. Como eu disse, os mosquitinhos do gênero Leishmania, ou Lutzomyia, eles se multiplicam em matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser dejetos de animais, pode ser palha em putrefação, pode ser muita coisa. Matéria orgânica em putrefação, né? Putrefação, em decomposição e tal. Como é que eu explico isso? Por exemplo, se você tem uma área que tem muitas mangueiras. Vocês já repararam que tem muitos mosquitinhos em cima daquelas mangas que estão caídas? Então, ali você pode ter mosquitinhos do gênero Lutzomyia. E ali ele consegue se reproduzir. Isso aqui é um exemplo, né? Mas na natureza tem todo tipo de matéria orgânica, pode virar espaço para esses animais se reproduzir, esses insetos, né? Então não é na água parada, como é o caso do Aedes aegypti, né? Então não, negativo. D. A leishmaniose tegumentar, aquela que ocorre na pele, é transmitida principalmente pelo mosquito Lutzomyia longipalpis. Aqui está o erro, né? A gente já viu, não é o Lutzomyia longipalpis. Esse aqui é para a visceral. A leishmaniose tegumentar, ela é transmitida por Lutzomyia SSP, ou seja, várias espécies do gênero, mas não a longipalpis. Sendo os cães reservatórios mais importantes. Essa parte está certo. Características por lesões cutâneas únicas e assintomáticas. Tá, olha essa parte aqui. Assintomáticas pode ser? Pode, mas é raro. É bem raro. Geralmente tem algum sintoma, né? Essas lesões cutâneas podem ser únicas? Sim, podem ser únicas ou várias espalhadas
pela pele. Tudo depende da gravidade da doença. Então, não, essa aqui a gente já viu aqui que não é o Lutzomania longipalpis, e esse é o único erro que tem aqui na letra D. Letra E última, a prevenção da leishmaniose visceral urbana depende exclusivamente da vacinação humana em larga escala, sendo desnecessária a vigilância e controle do vetor e dos reservatórios caninos. Não, negativo. Por que não, professor? Porque não tem vacina para a leishmaniose. Eu falei aqui em respeito da vacina, mas essa vacina eu estou falando da vacina humana, viu? Existe sim uma vacina para cães. Aliás, é bom até falar isso, né? Existe uma vacina para cães, mas ela não é 100% efetiva. Então, ela não é 100%, viu? Qual é o problema? Ela só pode ser aplicada se o cão fizer 2 testes de união. Um chamado DPP e um outro chamado ELISA, que é para comprovar que o cão não tem a doença. Somente a partir daí você pode vacinar seu cão. A vacina é obrigatória? Não, ela é por conta do tutor, do cão, e ela não elimina os outros tratos para evitar a doença. E como disse, ela não é de 100% garantia. Então, você vai aplicar a vacina no cão, o cão não vai ficar 100% protegido, mas de fato reduz um tanto. E aí você precisa manter um ambiente limpo onde esse animal vai estar, principalmente para evitar a proliferação do mosquito, inclusive utilizando coleiras do tipo repelente. Então, acredito que aqui a gente tenha abarcado, se não 100%, quase 100% do assunto relacionado à leishmaniose. E a nossa alternativa, de fato, é a letra B, que é o nosso gabarito. Próxima questão, número 36. A esquistossomose Manzoni é uma doença parasitária de grande relevância no Brasil, transmitida por caramujos do gênero Binhofalária. Beleza. Já serve até de revisão, né? Considerando o ciclo de transmissão, manifestações clínicas, diagnóstico e medidas de prevenção, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Cadê? Letra A. A transmissão da esquistossomose ocorre exclusivamente pela ingestão da água contaminada. Exclusivamente pela ingestão da água contaminada com ovos do parasita, sendo a penetração ativa da pele desconsiderada nesse processo. Aqui está errado, né? A ingestão da água contaminada pode contaminar a pessoa? Sim, pode. Pode sim contaminar. Mas no Brasil, até onde se saiba, o principal meio de infecção ainda é pela penetração ativa das cercárias na pele do indivíduo quando ele entra na água e estão lá essas larvas. Então a letra A a gente já sabe que está errada. B. Os caramujos do gênero Binhofalária funcionam como hospedeiros intermediários obrigatórios, e a eliminação de criadouros artificiais de água parada é a medida mais eficaz para o controle da doença em áreas urbanas. Isso aqui não tem nada a ver, né? Não, está errado. Por quê, professor? Porque o principal criadouro, na verdade, são os rios, né? E não criadouros artificiais de água parada. Ele não é um mosquito, né? A pessoa infectada vai lá e defeca ou no rio, ou muito próximo ao rio, e aí quando chove leva os ovos ou as larvas direto para o rio, e ali elas vão infectam os caramujos binhofalárias. Ali ele tem um processo, né, que se transforma, se reproduz mais ainda de forma assexuada. Depois as cercárias livres saem na água e aí elas infectam o humano. Então a gente tem todo esse ciclo, né? Humano, caramujo na água, dentro da água, e aí a larva sai, fica livre ali na água até infectar o humano novamente, fechando o ciclo e começando tudo de novo. No rio, né? Geralmente no rio. Pode ser em outros ambientes? Pode ser, mas os principais são em rios ou córregos ou, né, fontes de água a qual o humano tem acesso.
as fontes de águas artificiais não costumam ter caramujos. Pode haver? Pode, né? Como, por exemplo, se for um açude ou uma coisa assim, que não dá a entender isso aqui na questão, mas poderia ser. Mas a principal são fontes de água natural. Então, não. Letra C. A extossomose apresenta fase aguda caracterizada por febre, diarreia e eosinofilia. Fase crônica com possibilidade de hepatosplenomegalia, que é um aumento do baço e do fígado, fibrose periportal e complicações hepatosplênicas. O diagnóstico é realizado principalmente pela identificação de ovos nas fezes. Bem, esse aqui está certinho, né? Tudo aqui que foi apresentado, não vejo nenhum erro, então, por enquanto está certo. Vamos continuar analisando as questões para ver se a gente encontra alguma outra que também esteja certa ou se confirma que essa aqui é a única correta. Lembrando que no enunciado ele pede a opção correta. Letra D. A única medida preventiva eficaz é a vacinação humana. Vacinação humana em larga escala, atualmente disponível no Brasil, sendo desnecessário o controle de caramujos e saneamento básico. Vamos lá. Não há vacinação humana para a extossomose mansoni. O extossoma é um protozoário também e é isso, não tem vacinação. A principal forma de prevenção no Brasil, na verdade, é a higienização. É a higiene, né? Ou como é que eu posso falar isso? Sabe, fazer casas longe do rio, com saneamento básico adequado, com tratamento do esgoto. É isso que faz a prevenção realmente ser eficaz. Vacina, não, ainda não tem, né? Então, errado também. Letra E. A transmissão da extossomose é exclusiva em áreas rurais, pois caramujos do gênero Biofalaria não ocorrem em ambientes urbanos ou periurbanos. Aqui está errado também. Não preciso... Não, na verdade eu preciso explicar, né? Porque vai que alguém não entendeu. Por que que não é exclusivo apenas em áreas rurais? Bem, aqui você tem que pensar no seguinte. Todas as áreas urbanas têm um devido saneamento básico? Não, né? Principalmente em grandes metrópoles, nós sempre vemos que as áreas mais periféricas sofrem bastante com essa questão. E aí, eu imagino que todo mundo já deve ter visto, ou até mora em áreas em que corre um grande esgotão, ou um córrego assim, em que os dejetos das casas são lançados diretamente ali. Inevitavelmente, pode ser que aconteça dos moradores terem contato com essa água que está ali corrente. Ali provavelmente vivem caramujos que podem ser do gênero Biofalaria, que são caramujos, aliás, de água doce. E ali, já viu, né? Aquele mesmo ciclo. A pessoa entrou em contato com a água de alguma forma, é infectado, e aí, nesse caso, nós não temos a pessoa defecando diretamente no rio, mas ela defeca na casa e a casa joga o esgoto dentro desse córrego ou rio, e aí, já viu, né? O ciclo não é interrompido e o parasita continua sendo lançado para frente, né? Então, é isso, ele não é exclusivo de áreas rurais, também há a transmissão em ciclos urbanos e periurbanos. Então, só sobrou aqui, de alternativa correta, a letra C, que é o nosso gabarito da questão 36. Próxima questão, número 37. Em um município brasileiro, durante o período de enchentes, há um aumento de casos de leptospirose em humanos, enquanto, paralelamente, um cachorro apresenta sinais neurológicos suspeitos de raiva. Tá, vamos lá. Considerando epidemiologia, transmissão, manifestações clínicas e prevenção, é correto afirmar que a leptospirose e a raiva compartilham como principal via de transmissão a mordedura de animais infectados. Animais infectados, beleza, a mordedura, né? Portanto, o controle de roedores e vacinação de cães tem o mesmo impacto na prevenção de ambas as doenças. É
Errado, erradíssimo, né? Vamos lá. Os cães podem transmitir a leptospirose? Não, não podem, né? A leptospirose é uma doença que é transmitida através da urina do rato, né? Passa pela urina, por exemplo, e vai para a água. A pessoa tem contato com a água e aí adquire a doença. Ou então, se você tem contato direto com a urina do rato. A raiva pode ser transmitida por ratos? Pode. Pode sim. Tanto por ratos como por cães. Como por qualquer outro mamífero. E aí são meios muito diferentes, né? O controle da raiva em cães vai ser pela vacinação. Mas em ratos, como é que você faz? Não tem, né? Não tem como você fazer esse controle. Então, não. Os controles são bem diferentes. B. A raiva possui período de incubação geralmente curto e é autolimitada. Já a leptospirose pode ser fatal em alguns casos, mas a profilaxia ambiental e o uso de antibióticos em exposição de risco podem reduzir a incidência e complicações. Tá, vamos aqui por partes. Essa parte aqui, ó, falando sobre a leptospirose. Vamos ler novamente. A leptospirose pode ser fatal em alguns casos, mas a profilaxia, ou seja, o tratamento, né, ambiental e o uso de antibióticos em exposição de risco podem reduzir a incidência e complicações. Essa frase ficou meio mal formulada, mas dá para entender que se você tem um ambiente limpo, adequado, né, em qual você não entre em contato com água de enchentes principalmente, e caso você entrou em contato, tem sintomas, faz o uso de antibióticos no tempo correto, você tem a maior chance de reduzir as complicações. Então essa parte está certa. Vamos lá, primeira parte, a respeito da raiva. A raiva possui período de incubação geralmente curto. Geralmente curto, sim, mas não é único, certo? Pode acontecer do tempo de incubação ser maior ou prolongado. É autolimitada? Não. Por quê? A raiva geralmente ela é fatal. E geralmente quer dizer quanto, professor? 99,99999%. A raiva é uma doença muito estranha. É um vírus que tem uma agressividade muito alta. É fora do padrão para o que a gente vê comparado às outras doenças. Para mim nem faz tanto sentido a raiva não ter se extinguido sozinho na natureza, porque praticamente todo hospedeiro ela mata. Todos. Com raríssimas exceções. Então, ela não é autolimitada. Ela geralmente é fatal. Autolimitada quer dizer que ela vai só até um nível e fica ali de boa, não mata o hospedeiro. Não é esse o caso. Então, não. Letra C. A leptospirose é transmitida principalmente pelo contato com a água ou solo contaminado com a urina de animais infectados, especialmente roedores. A raiva é quase sempre fatal após o início dos sintomas, mas pode ser prevenida com profilaxia pós-exposição adequada. Essa aqui está correta até então. Vamos lá, a leptospirose é transmitida pelo contato com a água? Sim. Ou com solo contaminado? Sim, também. Viu? Acho que muita gente não sabe dessa parte, né? Mas o solo sim pode ser fonte contaminante da leptospirose, principalmente quando ele ainda está úmido. E assim, com urina de animais infectados, especialmente roedores. Sim, geralmente são roedores. Pode ser outros casos, pode, mas geralmente são roedores. Raiva é quase sempre fatal. Aquele caso, né? 99%. Após o início dos sintomas, mas pode ser prevenida com profilaxia. Se você foi mordido por um cão na rua, né? Um cachorro de rua. Você correu para o hospital ou outra unidade de saúde e iniciou o tratamento, as chances que você tem, mesmo que o cão esteja infectado, de resolver seu caso é bem elevada, né? Bastante elevada, na verdade. Se você espera apresentar os primeiros sintomas, aí lascou. Aí a chance do remédio ainda ter algum efeito é bem baixa mesmo. Então sim, a letra C por enquanto é a nossa alternativa. Mas vamos continuar vendo as alternativas. Letra D. Ambas as doenças possuem vacina eficaz de rotina para humanos. Vacina de rotina
para humanos em qualquer população. Portanto, medidas de controle ambiental e saneamento têm papel secundário na prevenção. Errado, erradíssimo. Aqui é justamente o contrário, né? As medidas de saneamento e saneamento ambiental, né, controle ambiental, são as medidas mais importantes. A vacina até tem, né? Geralmente a gente aplica, tem a vacina mais comum para animais, né, que a gente aplica todos os anos para cães e gatos, e tem também para humanos, que é a que a gente vai utilizar quando você é mordido e tal. Por que não usa de forma rotineira? Porque existe um risco. Eu já expliquei isso aqui em outras aulas. Existe um risco de desenvolver a doença tomando a vacina. Então, né, é preferível só usar em última instância, né? Se você foi mordido realmente e precisa correr o risco de tomar vacina do que correr o risco de primeiro desenvolver os sintomas. Letra E. A leptospirose se apresenta exclusivamente, olha a palavra mágica aqui, muito provavelmente você já poderia excluir essa questão aqui, mas enfim, como doença hepática, enquanto a raiva manifesta apenas com hidrofobia e agressividade. Portanto, sinais clínicos distintos permitem o diagnóstico sem exames laboratoriais. Negativo. Os sinais clínicos, apesar de ser bastante fortes, eles precisam sempre ser confirmados por exames laboratoriais, porque às vezes pode ser alguma outra doença que tenha sintomas parecidos que ainda não se apresentou naquela região, ou pode ser uma doença totalmente nova. Quem vai descobrir isso é o exame laboratorial. Então aqui na questão 37, nós só temos de fato a letra C como correta, que é o nosso gabarito. Próxima questão, número 38. Durante uma vistoria domiciliar, o agente de combate às endemias encontra escorpiões em frestas de paredes e recipientes com água parada com larvas do mosquitos Aedes aegypti. Considerando as ações de prevenção e controle de animais peçonhentos e vetores de doença, é correto afirmar que letra A. O uso de repelentes pessoais é suficiente para controlar escorpiões e Aedes aegypti, dispensando ações ambientais. É suficiente? Não, errado, né? Errado. Primeiro que eu não sei, na verdade, se repelentes espantam escorpiões. Me bateu agora essa curiosidade. Não tenho como informar isso agora, vou ter até que pesquisar depois. A questão sobre o Aedes aegypti pode sim, de fato, afastar a maioria do Aedes, né, dos mosquitos, mas o repelente, assim como quase tudo em respeito de insetos, os insetos acabam se adaptando a esses mecanismos químicos que a gente utiliza, seja veneno, seja repelente, seja outras coisas. Então, a melhor solução é o controle ambiental, né? Elimina os criadouros, que aí você vai eliminar os mosquitos. Quanto aos escorpiões, os escorpiões é um caso um pouco mais complicado, mas se você elimina a fonte de alimentos e os locais em que eles se escondem, então a probabilidade deles aparecerem também diminui consideravelmente. Letra B. Escorpiões devem ser combatidos com inseticidas químicos aplicados diretamente nas frestas. Já o controle do Aedes aegypti depende exclusivamente do uso de larvicidas em água parada. Errado, mais uma vez, imagina que todo mundo já saiba. Vamos lá. Inseticidas químicos aplicados nas frestas pode controlar escorpiões? Sim, pode sim. Mas deve ser uma medida exclusiva. Ele falou isso, escorpião deve ser combatido com inseticidas. Ele não falou sobre essa questão da exclusividade. Mas o ideal é que você faça um controle ambiental, né? Já o controle do Aedes aegypti depende exclusivamente do uso de larvicidas em águas. Não, eu já expliquei e vou explicar mais uma vez. A questão do uso de venenos. Os insetos têm um ciclo de vida muito rápido. Eles acabam se adaptando a esses produtos químicos também de uma forma muito rápida. Você vai usar 1, 2, 3, 4, 10 vezes e aí depois não surte mais efeito nenhum naqueles
indivíduos que sobreviveram, se reproduziram e passaram essa resistência para os seus descendentes. Então, não. Então, próxima questão, C. Próxima letra, C. A eliminação de criadores de mosquitos e o fechamento de frestas, rachaduras em casas são medidas preventivas simples que reduzem tanto a proliferação de escorpiões quanto de mosquitos transmissores de doenças. Perfeito, né? Perfeito. Não vi nenhum erro aqui nesta questão. Então, por enquanto, é a letra C. D. Escorpiões transmitem doenças... Vamos lá. Escorpiões transmitem doenças como dengue e febre amarela. Eita, alguém bater errado, essa aqui tinha que ser muito noob. Portanto, seu controle é mais importante do que o mosquito do Aedes aegypti. Não, né? Escorpiões não transmitem nenhum tipo de arbovirose como a dengue e a febre amarela. Até onde eu saiba, eles não transmitem doenças, né? O principal problema dos escorpiões é, de fato, a sua peçonha, né? Que pode ser fatal para crianças e para idosos ou pessoas que tenham problemas no coração. Quanto ao controle do Aedes aegypti, todo mundo sabe que a sua importância é prioritária na saúde, né? Então, não. E o controle de escorpiões e mosquitos deve ser feito apenas, aqui você já marcaria errado, provavelmente estaria certo, por profissionais de saúde em áreas rurais, pois em áreas urbanas esses animais não oferecem risco. Tá. Foi até engraçado essa, né? Tá, vamos lá. Somente profissionais de saúde podem fazer o controle? Não, na verdade qualquer um, né? Pode ajudar no controle. É exatamente isso o que nós, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, fazemos no nosso dia a dia, no nosso papel educativo, né? Nós ensinamos as pessoas como fazer o controle por elas mesmas. Somente em áreas rurais, não. É importante fazer o controle tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. E é isso, está errado essa questão. Só sobrou de fato aqui a letra C como sendo o gabarito da questão número 38. Questão número 39, nossa penúltima questão de hoje. Um agente de combate às endemias precisa planejar ações de controle de dengue em um bairro urbano. Para isso, ele deve realizar territorialização e mapeamento da área. Considerando os princípios dessa prática, é correto afirmar que o mapeamento deve ser feito apenas uma vez no início do ano, pois os dados não sofrem alterações significativas durante o período. Será? Não. É errado. O mapeamento das áreas deve ser feito de forma constante. E assim, dependendo do local em que você mora, ou que você atua, na verdade, você vai descobrir que há uma mobilidade gigantesca das pessoas. A minha área mesmo, eu tenho a minha área rural, a mobilidade das pessoas é bem baixa. Raramente alguém se muda. Mas na rua, as pessoas praticamente todo mês estão se mudando. É um negócio impressionante. Então, não. O mapeamento tem que ser feito continuamente. B. O mapeamento do território deve ser feito apenas de forma visual. Apenas de forma visual. Sem utilização de dados epidemiológicos, sociais, ambientais, pois o essencial é a delimitação geográfica. Negativo. Todos esses dados são muito importantes na confecção do mapa. Como é que chama do mapa? Do mapa epidemiológico da área a qual você está, da área que está descrita a você, né? A sua unidade de saúde. Então, é importante ter dados epidemiológicos, sociais e ambientais. Tudo isso corrobora para um melhor planejamento das ações em defesa da saúde da população. Então, não. C. A territorialização consiste apenas em dividir o município em regiões administrativas oficiais, sem necessidade de coleta de informações sobre população ou ambiente. Isso aqui não, né? Porque é o mesmo motivo da anterior.
D. A territorialização e mapeamento permitem identificar áreas de maior risco. Beleza. Monitorar a distribuição de casos e planejar ações de prevenção e controle de forma organizada e eficiente. Perfeito. Por enquanto é isso aqui. Letra E. Territorialização é a prática restrita a profissionais de nível superior. Agentes de endemias não participam desse processo. É errado, erradíssimo. Como eu disse, tanto o ACS como os ACS fazem essa prática, né? Contribuem para essa prática. Então, a nossa questão certa aqui, a letra D, é o nosso gabarito, letra D. Questão número 40 e nossa questão final. Considerando os conceitos, princípios, organização da atenção primária, APS, no Brasil, analise as afirmativas a seguir. A APS, a Atenção Primária à Saúde, é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. Sim, organizado por território e vínculo com a população, visando a oferecer cuidado integral, contínuo e resolutivo, incluindo ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, atenção curativa e reabilitação. Perfeito, é isso aí. Não tem nem o que acrescentar. Primeiro está correta. Segunda afirmação, a atenção primária à saúde no Brasil se limita apenas ao atendimento curativo em unidades de saúde, não incluindo ações de promoção de saúde, prevenção de doenças ou reabilitação. Errado, erradíssimo, porque a gente passou a aula toda falando de várias ações de saúde diferentes do que se aplica aqui. Inclusive, a primeira afirmação, né, é contrária a essa, né? Se essa aqui tivesse certa, a primeira teria que estar errada. Terceira afirmação, o agente de saúde ou de combate às endemias atua integrado à APS, contribuindo para o monitoramento do território, identificação de riscos ambientais e epidemiológicos, orientação à população e apoio às ações preventivas, garantindo a efetividade do cuidado do nível primário, no nível primário. Tá, vamos lá. Essa aqui ela está correta, mas é assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Como assim? O agente de combate a endemias faz parte da APS, ou seja, a atenção primária à saúde? Sim, faz parte. Agora, calma. O agente de combate às endemias faz parte da UBS, a Unidade Básica de Saúde, um postinho de saúde? Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Vai depender do município, né? Há um novo movimento em que os ACS venham para os postinhos, né? Para os UBS, e que sejam totalmente integrados a essas equipes. Aqui na minha cidade, por exemplo, ainda não chegou esse movimento. Aqui, os ACS estão na aba ainda da vigilância sanitária, até onde eu entendo, né? Eles ficam lá, todo mundo lá junto, e lá eles trabalham, e a gente às vezes é que tem alguma ação em conjunto, mas na prática nós ainda somos separados, apesar de sermos profissões irmãs, né? Então, assim, teoricamente sim, na prática mais ou menos, mas sim, eles são funcionários da atenção básica, né? Da atenção primária à saúde. Quarta afirmação. A atenção primária à saúde está restrita às áreas urbanas. Restrita às áreas urbanas, ou seja, está dizendo somente das áreas urbanas. E de fácil acesso, não atua em regiões rurais, periféricas ou de difícil acesso, sendo responsabilidades exclusivas de hospitais e serviços de urgência. Aqui no enunciado ele não fala de qual profissional ele está falando, né? Mas não, está errado aqui, né? Vamos lá. Novamente, no meu caso. Aqui na minha cidade, nós não temos ACS, né? Agentes de combate às endemias, específico para zonas rurais. Mas existem agentes comunitários de saúde, que é o meu caso, que são das zonas rurais. Então eu faço parte da atenção primária de saúde. Estou na zona rural. Ele está pedindo aqui no enunciado que a APS, que inclui muita gente, incluindo a mim.
incluindo os ACS, e incluindo vários outros profissionais. Então, não, a APS não está restrito apenas às áreas urbanas. Existe sim a atenção primária da zona rural. Então, não. Então, como certas, nós vamos ter a afirmação, e a afirmação número 3 também está correta. É correto, aquele que é as corretas, sempre presta atenção nisso, gente. Vamos lá, 1 e 3, achamos aqui. 1 e 3 é o nosso gabarito letra A. Vamos ver se não, por acaso eles não erraram. 2 e 3 a 2 está errado, então não. 3 e 4 a 4 está errado, então não. 1 está certo, 2 está errado, então não. 1 e 4 a 4 está errado, então não. De fato, só tem a letra A. Por hoje é isso, meu povo. Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos, boa prova. E já que nós já estamos aqui, se você chegou até aqui no final, gostou da aula, inscreva-se aqui no canal. Nós temos aulas. Eu estou tentando colocar aulas aqui semanalmente. Estou tentando, né? E caso você queira o material dessa aula, né? O PDF e o gabarito, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos em uma próxima aula. Tchau!